Olá, bem-vindos à segunda emissão das Viagens de Baco. Desta vez vamos até à região Saloia. O pretexto é a rota de vinhos de Bucelas, Carcavelos e Colares. Os territórios de que vamos falar colocam-nos nos concelhos de Cascais, Louros, Mafra, Oeiras e Sintra. É um dos dois concelhos onde se produz, onde pode produzir-se, o vinho de Carcavelos. É conhecida como terra de reis e pescadores. Vamos então até Cascais. Sabemos que tem sido uma das áreas económicas mais atacada por esta questão da pandemia e com reflexos diretos, nomeadamente no desemprego, e, portanto, promovendo uma crise social ou acentuando essa mesma crise social. As perspectivas para o futuro, eu sou um otimista militante e irritante, isto para parafrasear quer o Sr. Presidente da República, quer o Sr. Primeiro-Ministro, portanto eu reúno as duas, otimista militante e irritante. Eu acredito que nós vamos recuperar. Quando é que não se sabe? Nós, tudo os ativos que temos, que promovem de facto esta atração para sermos visitados não só por turistas internos, por turistas portugueses, mas muito especialmente por turistas estrangeiros, elas estão cá todas. Eu estou certo de que o turismo voltará a ter a sua pujança. A melhor prova disso é de que, por exemplo, aqui em Cascais, todos os investimentos na área do turismo que estavam previstos, todos os empresários os mantêm. Portanto, eles próprios também acreditam que, de facto, é possível recuperar o turismo. Basicamente, estou otimista. A dúvida é quando é que podemos recomeçar, quando é que podemos voltar a ter esta atividade turística em Portugal. Em termos do vinho, acima de tudo, está dentro de uma estratégia municipal mais global, ou seja, nós acreditamos que os fatores de desenvolvimento se potenciam o quanto mais nós cumprirmos a nossa própria identidade. E a nossa própria identidade, de uma forma generalizada em vários vetores que compõem essa mesma identidade, desde a componente geográfica, à componente cultural, à componente social. Nós, de facto, temos pouca produção em Cascais, nomeadamente temos neste momento, acima de tudo, no Val de Caparide, e mais recentemente nós comprámos uma vinha
que está adjacente ao mosteiro de Santa Maria do Mar, que por sua vez faz fronteira com a maior vinha de Carcavelos, que está já no concelho de Oeiras, e portanto é acima de tudo, eu diria, uma aposta de identidade, uma aposta cultural que fazemos através do vinho de Carcavelos. A nível da gastronomia, Cascais é conhecido por ter muito bons restaurantes, de termos aquilo que, desculpar-me-ão outros colegas meus e outros cidadãos de outros concelhos, mas o melhor peixe do mundo, não fôssemos nós uma terra de reis e de pescadores, como somos conhecidos, e lá está aqui novamente presente a própria identidade, e portanto é um dos valores que suportam também toda esta atividade turística, juntando, neste caso, o próprio vinho, como a própria gastronomia. Com a compra do mosteiro de Santa Maria do Mar, o que temos previsto é estarmos presentes no sentido de podermos ter este ano a primeira produção, e portanto serão os próprios munícipes que serão convidados a ir fazer a vindima, a envolverem-se no processo, porque nós englobamos isto numa lógica do que denominamos como democracia participativa, e na democracia participativa o ideal é que os próprios cidadãos tomem posse, e neste caso é tomarem posse também das vinhas, tomarem posse do vinho, tomarem posse da nossa identidade e neste caso da nossa identidade cultural também. Para além disso, temos aquilo que é o comum, que é de podermos voltar a fazer mais uma feira, uma grande feira de vinho aqui no Mercado da Vila, e isso também está previsto, até porque neste momento já é possível fazê-lo, e portanto esperemos que as condições da crise sanitária não se venham a acentuar e portanto continuem a permitir voltar a fazer essa feira de vinhos, que já tem uma procura muito grande, quer de municípios de Cascais, quer de muitos outros que aqui nos procuram, para além da própria comunidade estrangeira residente em Cascais, que é grande frequentadora dessas mesmas feiras que promovemos aqui com bastante regularidade. Mas antes de mais agradecer o envio e dar os parabéns a Pinhel, mas de facto só foi pena, foi nestes tempos tão conturbados terem tido esta distinção, mas certamente lhes promoverá também para o futuro ainda há uma afirmação ainda maior. Mas fica o brinde agora sim com a garrafa certa de Pinhel. E passamos agora a mais algumas imagens relacionadas com o concelho de Cascais, mais especificamente com a tal nova vinha que vai dar vinho de Carcavelos. Uma das tradições do concelho é o vinho de Carcavelos. Após uma paragem na produção em Cascais, foi relançado através do projeto das vinhas comunitárias em novembro de 2016, apenas para usufruto dos próprios viticultores e para o universo interno da Câmara Municipal de Cascais. A vinha comunitária é uma perspectiva um bocadinho como as hortas comunitárias, é permitir que as pessoas possam também ter uma parcela, um lote de vinhas para cuidarem, com o nosso apoio. Aqui vamos ter uma vinha de produção, efetivamente. Estamos a falar de uma produção, se calhar a rondar aqui as, não sei, 20, 25 mil garrafas por ano. Uma previsão de produção à volta das 20 toneladas, o que quer dizer que são mais ou menos 20 mil garrafas. Desde 2016 que não se declara vinho de Carcavelos no concelho de Cascais e que temos obrigatoriamente de inverter essa tendência. É este o projeto que hoje estamos aqui mais uma vez a celebrar, uma vinha que já tem um ano de idade e portanto já começamos a ver as uvas a despontar neste início de verão. Para o ano iremos fazer aqui uma primeira vindima e esperamos que em 2021 já possamos estar a provar os primeiros cálices deste vinho de Carcavelos, que tem, obviamente, especificidades. É um vinho que tem de ficar 2 anos e meio a amadurecer e envelhecer em caixas de carvalho, em barricas de carvalho, e depois mais 6 meses em garrafa, e depois, quem sabe, possamos fazer aqui um grande vinho de Carcavelos, mais um grande vinho de Carcavelos. Uvas de 3 castas do vinho de Carcavelos: Arinto, Galego Dourado
e Boal Ratinho, que depois da primeira vindima prevista para setembro de 2021, vão permitir relançar ao público a venda deste histórico vinho, com o futuro, agora, mais vivo pela frente. Estamos diretamente encostados ao mar, portanto esta ligação ao mar, esta proximidade ao mar faz toda a diferença. Tem efetivamente um terroir, como dizem os especialistas, e é um terroir que é diferente. Não se encontra isto em lado nenhum. Este é um vinho que tem o seu espaço por direito próprio. Não é só um vinho que nós devemos proteger porque teve um passado. Não, teve um passado e vai ter um futuro, de certeza. Como referiu o Presidente da Câmara, Cascais também é conhecida por terra de reis e de pescadores. De reis porque durante a Segunda Guerra Mundial muitas famílias reais vieram para este concelho e, desde há longos anos, pescadores do Algarve e da beira litoral, fundamentalmente, vieram para esta região e garantem ainda hoje, através das suas descendências, o peixe que também dá fama e proveito a este concelho. Na Lota e no Mercado da Vila há sempre uma excelente oferta de peixe para fazer caldeiradas, arrozes e outras preparações. A galinha corada no forno, que se come em dias de festa, ou a queija de galinha ou perdiz, mas também o coelho e a lebre são outras especialidades, neste caso um pouco mais afastadas naturalmente do interior. Nos doces há referência às joaninhas, feitas de amêndoa, ovos e açúcar, que remontam pelo menos ao final do século XIX. Mas também os bolos reais, porque eram feitos e muito apreciados pelo rei Dom Carlos, as pratas e as areias, consideradas bolos de ricos, às quais se contrapunham os bolos de banha, uma receita mais humilde e de consumo mais frequente entre os pescadores. Virgílio Gomes, no entanto, considera as areias de Cascais como doçaria popular e conta que era um doce caseiro que teria dois tamanhos, grandes e pequenos, e duas receitas, com manteiga e com banha. Os originais, diz Virgílio Gomes, deveriam ter sido confeccionados com banha, feita pelas famílias dos pescadores, e daí a sua origem popular. E também a referência às areias naturalmente, por causa da praia, onde também se descarregava o peixe. Já que o dissemos, vamos certamente voltar a repetir imensas vezes, porque é uma evidência, mas é preciso insistir. A formação é fundamental para a aposta no turismo, ainda que não seja especificamente na nossa área. É por isso que temos hoje mais um convidado, um organismo que é a Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, com cuja diretora vou falar agora. Olá, gostaria de lhe lançar a primeira questão, pedindo que nos faça uma breve apresentação da escola. Muito bem, a Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril foi fundada em 1972, tem o privilégio de se localizar neste fantástico eixo turístico, integra a rede de escolas do turismo de Portugal e localiza-se numa região extremamente conhecida em termos turísticos, Lisboa, Cascais, Sintra, cuja dinâmica e em termos de atividade turística é aquela que é conhecida, portanto é uma zona, está associada também à cultura de desporto e lazer, que fizeram com que fosse conhecida por Costa do Sol. E qual é a oferta formativa da escola? Desenvolvemos aqui na escola os 3 cursos que o Turismo de Portugal oferece. Estes cursos são o curso de Cozinha e Pastelaria, Restaurante-Bar e também Alojamento Hoteleiro. Portanto, temos aqui esta riqueza de podermos desenvolver as 3 ofertas de nível 4, que são, como eu já referi, disponibilizadas nas escolas de hotelaria e turismo do Turismo de Portugal. As ofertas na área de restaurante-bar e de cozinha-pastelaria, pois são naturalmente aquelas que são sempre mais conhecidas. Esta oferta de alojamento hoteleiro é uma oferta mais recente na forma como se estrutura, porque permite, digamos aqui, 2 saídas interessantes
em termos de áreas de trabalho, que tem a ver com os andares e com a própria área de recepção. Também no nível 5, temos aqui uma oferta bastante alargada e abrangente. Fazemos gestão de restauração e bebidas, gestão e produção de cozinha, gestão hoteleira e alojamento e também turismo cultural e património. Na área de cozinha, ao nível 5 também oferecemos a oferta em inglês, o curso a que chamamos, na sua versão em inglês, Culinary Arts. Em termos de número de alunos, nós temos mais ou menos na escola 350 alunos. Estes 350 alunos distribuem-se pelos 2 níveis de formação inicial que eu referi, cerca de 200 na formação de nível 4 e os outros 150 distribuídos pelos cursos de nível 5 que eu acabei de referir. Embora nos cursos a que já fez referência se vislumbre também alguma atividade relacionada com o vinho, relativamente ao enoturismo, ainda não, até porque é uma área que tem vindo a desenvolver-se nos anos mais recentes, ao enoturismo ainda não existe formação específica. A formação de nível 4 foi há 2 anos revista e houve um reforço bastante grande da área dos vinhos, particularmente no curso de restaurante-bar. Essa área foi bastante reforçada e também, inclusive, introduzimos aqui a área da promoção e vendas, bastante associada ao produto, não só turístico, mas também ao produto de vinhos e gastronomia. Os cursos de nível 5 também tiveram um reforço na última revisão curricular bastante grande na área do enoturismo, aliás, da enogastronomia, também da cultura gastronómica e do próprio património. E ainda acrescentaria aqui o desenvolvimento do produto. E, portanto, tendo em conta a necessidade que sentimos também de reforçar estas áreas. Portanto, isto ao nível da formação inicial, houve, como eu disse, este reforço nos 2 níveis, tanto no nível 4 como no nível 5. Temos uma grande diversidade nessa área. Toda a formação na área de vinhos é uma formação que é muito valorizada e muito desenvolvida nas nossas escolas e aqui também no Estoril. Tem um excelente museu do vinho em Bucelas, terra-mãe da Castarinto. A gastronomia é saloia e com muita tradição. Vamos até ao conceito de Loures. Loures é um conceito de experiências únicas e encontros memoráveis. De natureza e património ímpar, onde a intervenção humana deixa a sua marca. Da tradição à modernidade, da ruralidade à indústria, Loures escreveu a sua história que hoje se apresenta para encantar quem a visita. Entre o sereno das resíduas e a agitação dos centros urbanos, em Loures, vai reencontrar-se com diversidades memoráveis cobertas de simbolismo. Só aqui, a gastronomia é de excelência, rica e de sustância, não fosse ela da tradição saloia. A arte urbana é já a maior da Europa, com obras singulares e de assinatura internacional. O património secular, de grandiosidade inequívoca. Os eventos, a cultura e a arte são a demonstração de todas as tradições. Já o descanso sublime. E a região do mercado de vinhos, Bucelas, a Casta de Arinto, transporta-nos numa viagem de aromas, sabores e muita história. Por tudo isto e muito mais, venha à descoberta de Loures, visite-nos e deixe-se surpreender.
Estávamos numa fase de crescimento da atração turística aqui à nossa região, do Concelho de Loures e sobretudo da região de Bucelas, e fomos, por assim dizer, atropelados pela pandemia. Mas temos a expectativa de que possamos retomar rapidamente esse caminho, até porque a nível regional se definiu e bem que é preciso dar um impulso à complementaridade das ofertas turísticas que existem em relação à cidade de Lisboa, para que a procura de turistas seja mais prolongada e que procure não só os pacotes básicos, mas também outras ofertas complementares. E nós julgamos que nesse campo temos uma enormíssima vantagem. Temos a região de Bucelas a 15 minutos do centro de Lisboa, temos uma região demarcada de vinho com mais de 100 anos e com uma imensa qualidade e com o desenvolvimento de novos produtos a todo o tempo, que nos permite mostrar coisas muito positivas, e pensamos que essas potencialidades terão uma grande importância e uma grande capacidade de atrair gente nos próximos tempos. É um concelho que está às portas de Lisboa, tem zonas densamente urbanizadas, como é natural, tem zonas com características próprias do ponto de vista histórico e até de algum património industrial, e tem uma ampla zona rural muito característica desta região, dos Saloios, em que nos integramos, que não deixou de ter as suas características próprias, não as perdeu, quer em termos de produção, de atividade económica, muito ligada à agricultura e também à vitivinicultura, como também em termos de outras vivências e de preservação de património material e imaterial, que tem sido uma constante nos últimos anos e que enriquece esta região. As pessoas aqui podem encontrar património construído de grande importância. Em Bucelas, por exemplo, a Igreja de Nossa Senhora da Purificação, ou outros monumentos históricos. Recentemente, a propósito de uma obra que estávamos a fazer no centro de Bucelas, descobrimos achados arqueológicos da maior importância que estão já agora musealizados e vai ser possível visitá-los também até na via pública. E temos depois toda a oferta de gastronomia, de alojamento também já, quer alojamento local, quer outras ofertas de enoturismo e alojamento de enoturismo, que permitem passar uns dias na região de Bucelas, com provas de vinho, com o acesso à gastronomia de excelência que ali se faz em vários dos restaurantes daquela zona e também noutros do Concelho de Loures, e também poder usufruir do magnífico néctar que é o vinho de Bucelas. Sim, nós temos dois grandes eventos âncora em Bucelas, que depois complementam toda a atividade do Museu da Vinha e do Vinho, que é permanente e durante todo o ano, e outras atividades ligadas a esta área. Também complementados com o trabalho da Rota das Linhas de Torres, em que Loures está integrado e em que em Bucelas há dois fortins que podem ser visitados, e há um núcleo interpretativo também no Museu da Vinha e do Vinho, e também a Rota do Memorial do Convento, que é um novo projeto que está no seu início, mas já em funcionamento com o município de Lisboa, com o município de Mafra e a Fundação José Saramago, procurando recriar todo o caminho da história do Memorial do Convento de José Saramago. Mas eu diria que os dois eventos âncora são a Festa do Vinho e das Vindimas, que ocorre no início de outubro e que é a grande festa popular e etnográfica da região de Bucelas, que junta milhares de pessoas num franco convívio, que valoriza a atividade da vinha e do vinho e todas as tradições ligadas a essa atividade, e tem depois uma oferta cultural cada vez mais forte. Este evento esperamos ainda realizá-lo este ano, em outubro, vamos ver como as coisas evoluem. Um segundo evento criado pela Câmara há alguns anos é um evento que costuma ocorrer em junho, e que o ano passado não ocorreu, e este ano também será difícil ocorrer, que é o evento Arinto e Sabor Saloios, no fundo, procurando numa outra época do ano, e também em concertação com os produtores que escolheram também esta época como indicada para uma ação de promoção do vinho de Bucelas, que não se confundisse com a Festa do Vinho e das Vindimas, e nesta época fazemos uma
grande iniciativa de provas de vinhos, com momentos culturais, com uma série de animação que traz também cada vez mais milhares de pessoas a Bucelas. Infelizmente, o ano passado não foi possível realizá-la, mas estes serão talvez os 2 grandes eventos âncora na região de Bucelas. Quero saudar os nossos amigos de Pinhel, que tiveram o infortúnio de apanhar com a pandemia no momento em que são a cidade do vinho, mas vão continuar a ser a cidade do vinho. É um vinho excelente, que eu também consumo. Tenho um vizinho que é de Pinhel e que sempre que vai à sua terra me traz algum vinho de lá, que eu aprecio muito, e portanto uma grande saudação para Pinhel e que continuem o vosso bom trabalho e a produzir este néctar magnífico que por lá tem. Obrigado. E depois deste brinde, vamos ainda ficar com Loures num registro audiovisual que vai certamente gostar. Bucelas, região única em Portugal demarcada por vinhos brancos, conta com mais de 100 anos de história vitivinícola. Aqui produzimos vinhos frescos e aromáticos, vinhos assentes na singularidade da Casta Dirinto e do seu terroir, todos eles marcados pelo amor em todas as fases da sua produção. Beneficiando da proximidade à capital, esta região tem para oferecer um roteiro pleno de experiências únicas e encontros memoráveis. Deixe-se surpreender pela gastronomia com tradição e qualidade, pelo património secular, pelo alojamento seguro e intimista, pelos valores naturais e rurais preservados, pelas artes e ofícios ativos, pela etnografia presente e pelo enoturismo com a identidade. Por isto e muito mais, venha visitar Bucelas. Estamos à sua espera. Comecei por mostrar-vos esta mesa para que percebam aquilo que eu sofro a fazer este programa. De facto, isto é um sofrimento. Estou a falar-vos de Loures, município de Loures. E, antes de falarmos destas iguarias, lembro-vos que, por exemplo, nesta região, podemos encontrar a sopa de feijão, o bacalhau à saloia e albardado, o cozido saloio, a feijoada saloia e o coelho no tacho. Na doçaria, os saloios arrepiados e os manjoeiros charniqueiros. O pica-pau de caracóis, a maçada de caracóis, a farinheira de caracol, o chili de caracoleta, rissóis e pataniscas de caracol. Vejam só o que vai por ali. E, claro, os caracóis cozidos com orégãos e sal e pouco mais. Bem, o destaque dos 20 anos da gastronomia e património de Portugal por parte de Loures foi o arroz de entrecosto com grelos. Meu Deus, é uma coisa... Foi criado pela avó Maria, primeira proprietária do edifício onde está o restaurante, nos anos 40 do século passado. E era um prato composto por ingredientes cultivados na horta da família por altura da matança do porco. Nos anos 80 foi reavivado, a receita foi reavivada pela filha, Maria Fernanda, alterando-se a sua denominação para arroz de costela com grelos. Fica em Bucelas, não pode perder. Seria difícil ter aqui o arroz de costela com grelos, mas tenho aqui algo que, não substituindo, pode ser o complemento. Estou a falar-vos de queijo. Neste caso, o queijo fresco de cabra, mas também o temos de ovelha e também podia ser um dos queijos secos ou semissecos tradicionais desta zona, como são estes exemplos. Também temos o requeijão, o pão saloio. Aqui temos, assim chamado naturalmente, por ser uma das delícias da região saloia. E, para acompanhar tudo isto, ou melhor, para terminar tipo sobremesa, também temos as filhoses de Loures, também chamadas filhoses saloias. Tradicionalmente estão associadas
na região ao Carnaval. De uma forma geral, associam-se ao Natal, praticamente em todo o país, mas como há palhaçadas todos os dias e o Natal é quando o homem quiser, vamos às filhoses, naturalmente. Falta esta referência a este vinho, um digno representante da casta Alvarinho, que nos oferece um vinho com aromas cítricos. É um vinho vibrante, refrescante, de perfil mineral e com uma acidez firme e muito agradável. É de facto um excelente acompanhamento. Bem, então só me falta desejar-vos bom apetite. A A2S, Associação para o Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia, é uma entidade privada sem fins lucrativos, constituída em 2015. Tem como fim a promoção do desenvolvimento económico, social e cultural da região Saloia e das suas populações, em especial das zonas rurais e costeiras, com vista à redução de assimetrias sociais e locais. Márcia, isto é a súmula, mas pode adiantar-nos um pouco mais do que é a A2S? Em primeiro lugar, agradecer pelo convite para estar aqui presente, para apresentar a A2S. De facto, a Amilcar acabou por apresentar muito bem a A2S. Só para sistematizar um bocadinho mais, a A2S é um grupo de ação local reconhecido pelas autoridades de gestão do Portugal 2020 para gerir vários fundos estruturais europeus e de investimento e, portanto, é uma parceria público-privada que conta com diversos tipos de entidades, de diversos setores, desde a agricultura, ao social, ao setor empresarial, às autarquias, e que tem por fim a gestão de projetos de desenvolvimento local. Nós somos um grupo de ação local novo, criado só em 2015. Pela primeira vez foi possível neste quadro comunitário a área metropolitana norte de Lisboa, os concelhos da área metropolitana norte de Lisboa poderem beneficiar deste orçamento para aplicar para o desenvolvimento local liderado pelas comunidades. No fundo, aquilo que nós fazemos é, tendo em conta os nossos ativos singulares e identitários, portanto, nós somos a região Saloia, o próprio nome indica, que tem uma história, temos património que está classificado a nível mundial, dentro do nosso território de intervenção. Temos uma diversificada paisagem, tanto ao nível rural como ao nível costeiro, e, portanto, estamos aqui na costa atlântica, que tem alguma influência depois no trabalho que nós fazemos diariamente. E, portanto, aquilo que nós fazemos, tendo em conta os nossos ativos singulares e identitários, é procurar encontrar projetos que vão ao encontro das necessidades dessas mesmas comunidades e, portanto, fizemos uma estratégia de desenvolvimento local em parceria com os diferentes atores e, a partir daí, a ideia é aplicar os fundos comunitários que nos foram cedidos quando fomos reconhecidos enquanto grupo de ação local para poder desenvolver as áreas estratégicas que foram definidas nessa estratégia de desenvolvimento local. Pode dar-nos alguns exemplos de projetos que tenham sido apoiados, apenas como exemplo, na área do enoturismo ou mesmo da gastronomia? Muito bem, no âmbito do enoturismo apoiámos vários projetos já. Apoiámos a adega regional de Colares, que é uma adega muito conhecida por ser muito específica. O vinho de Colares é um vinho DOC e, portanto, a adega de Colares pediu um investimento para melhorar o trabalho de transformação, mas paralelamente eles fazem já atividades de enoturismo, eles fazem provas, fazem visitas guiadas à adega,
Outro projeto que nós financiámos foi em Mafra, no Manze. Manze Wine é outra adega financiada por nós, que também tem atividades de enoturismo, tem loja, tem um pequeno museu dentro da adega, que também, e depois tem a parte da transformação, que também foi financiada por nós. Depois, ao nível da restauração e da gastronomia, tivemos alguns projetos na área do sistema de incentivos ao empreendedorismo e ao emprego. Aqui a ideia estes projetos eram financiados pelo Fundo de Desenvolvimento Regional e a ideia era a criação de emprego. Portanto, várias pessoas, várias entidades, várias empresas concorreram ou para a criação da empresa ou para a expansão da empresa, onde também houve alguns restaurantes que foram beneficiados pelos apoios atribuídos pela A2S. Mas eu sei que há um projeto diretamente promovido pela própria associação, não é assim? É verdade, nós, enquanto Associação de Desenvolvimento Local, também temos a possibilidade de concorrer a fundos e, portanto, candidatámos a um projeto muito específico que se chama Lugares do Vinho, já posso adiantar o nome, e que é relacionado sobretudo com o enoturismo. Nós constatamos que, apesar de termos muitas adegas, muito património, uma identidade muito própria, temos atividades incipientes e muito atomizadas e, portanto, achámos que era muito importante criar aqui uma rede de atores, articulá-los, capacitá-los e qualificá-los de modo a criar produtos enoturísticos que possam ser vendidos e promovidos em determinados destinos. Aproveitando um bocadinho o turismo de Lisboa, ou o turismo que chega a Lisboa, podermos beneficiar dele e também acrescentar riqueza junto deste conjunto de atores que são os restaurantes, a animação turística, os hotéis, os turismos rurais, as próprias adegas e, portanto, a ideia é criar esta rede, esta plataforma e criar produtos, oferta turística estruturada aqui no nosso território. O convento leva muitos visitantes até este território, mas antes ou depois da visita, ninguém resiste à oferta enogastronómica do conceito de Mafra. Aqui, o mar dança com o campo. E o legado da história dança com a esperança do futuro. Aqui, a selva urbana dança com o bosque encantado e a paisagem trabalhada pela natureza, com a que foi trabalhada pelas mãos do homem. Aqui, o perfume dos limões dança com o da maresia. A terra dança com o fogo. O vento dança com a água. E a água faz o homem dançar. São os 4 elementos juntos numa dança, e a dança convida-o a juntar-se a ela. Aqui, a mais singela aldeia inspira belos poemas, e o mais colossal monumento inspira romances de vencedores do Nobel. Os dias são mais longos, as noites mais acolhedoras. Por aqui há 7 luas, e aqui há 7 sóis. Ao moderno e a tradição, ao sagrado e a tentação. Aqui crescem as ondas mais épicas, à distância mais cómoda. Aqui há órgãos que tocam música sacra e outros órgãos que tocam reggae. Aqui há festa na aldeia com o melhor pão que alguma vez provou. E festa na mesa que o desafia a provar se há peixe melhor que este. As ondas que os experientes pescadores enfrentam há séculos são cavalgadas pelos mais talentosos surfistas do mundo. Aqui fica a única reserva de surf da Europa e um dos mais importantes monumentos barrocos.
Aqui passa a manhã num jardim romântico e a tarde numa praia. Adormece no conforto de um belo hotel ou acorda confortável na beleza de uma casa de aldeia. Aqui há o voo da águia e o voo da gaivota. Há homens que preservam lobos e morcegos que preservam bibliotecas. Há esculturas dos mestres em palácios colossais. Há a mestria do artesanato em aldeias de miniatura. Há a calma das manhãs e a magia das noites. Há tudo isto num só dia. Há muito mais num fim de semana. Aqui há 1000 histórias antigas para conhecer e 1000 histórias novas para contar. Há 7 sóis, há 7 luas. Aqui há a Ericeira. Aqui há Mafra. Aqui é tudo. Nós estamos a agir dentro destas contingências em várias áreas e apostando muito também na vertente que agora é possível, que é a vertente digital, por um lado, porque acabamos de lançar também um cartão que vai unir o comércio local, ou seja, estamos a promover o comércio local por essa via, por via de uma app em que estão mais de 200 estabelecimentos aderentes, de restauração, de alojamento local incluído, mas uma verdadeira sinergia, eu diria quase que é um centro comercial municipal, em que todos os agentes económicos estão envolvidos e, neste caso concreto, a componente da restauração, em que o vinho tem grande destaque, também apresenta o seu papel. Temos também uma aposta muito grande na certificação do destino sustentável, um processo complexo, mas que tem por objetivo distinguir o território pelas suas características de sustentabilidade, não só ambiental e de boas práticas, mas também de interações socioculturais no território com projeção internacional. Nós estamos a fazer aqui a aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e penso que durante estes 6 meses conseguimos ter também esta distinção que vai, no fundo, garantir a distinção do território, convidando as pessoas a vivenciar os nossos espaços, a conhecer a nossa cultura, os nossos monumentos, a costa atlântica, que tem aqui uma prática muito procurada do surf, um destino que foi distinguido como Reserva Mundial de Surf e por isso atrai internacionalmente muitos turistas, muitos atletas e que, como é evidente, passam cá algumas temporadas e que o vinho está com certeza na mesa de todos eles com grande elevação. Como sabe, muito recentemente, o Real Edifício de Mafra, que é o complexo do Palácio, Convento, Jardim do Cerco, Tapada Nacional de Mafra e Basílica, foi distinguido pela Unesco como Património Mundial, com a sua inscrição na lista do Património Mundial. Só por si, em termos internacionais, no fundo, a dimensão, o peso, a magnanimidade da edificação já trazia à Mafra muitos visitantes, muitos turistas. Em termos de património nacional, sempre foi um dos patrimónios mais visitados. A verdade é que após a distinção da Unesco nós aumentamos em muita visitação e por isso a nossa estratégia, digamos, de visitação cultural, turística, divide-se em 2 áreas muito fortes. A área terra, digamos, mais interior, onde se situa na Vila de Mafra o Real Edifício de Mafra, e a área costeira, a área mar, com a Reserva Mundial de Surf. Por isso, estes 2 grandes ativos, que são os motores da atratividade ao destino, são, digamos, dourados com a nossa gastronomia, que é rica, quer na parte mais de interior, com os vinhos, as carnes, a doçaria, e depois a parte costeira, com o peixe, o marisco e toda uma gastronomia muito característica da nossa costa. Este ano encontram-se previstos, e eu tenho muita esperança, vou dizer,
Dentro destas contingências, nós estamos com uma situação muito equilibrada em termos de pandemia e os eventos que temos desenhados em que o vinho tem um papel principal, penso que só se alguma coisa correr muito mal, e eu sou positiva por natureza e espero que não aconteça, o ano passado também conseguimos fazer alguns eventos, este ano temos aqui eventos diversificados. Vamos avançar com mostras de artesanato no nosso posto de turismo e também dar oportunidade à mostra também dos vinhos, com alguma prova de vinhos, por isso todos os visitantes que vêm a Mafra para visitar o Real Edifício de Mafra têm a possibilidade, normalmente passam pelo posto de turismo e temos aí um sortido da oferta de vinhos municipais. E ainda também um tradicional passeio que une Mafra a Reguengos de Monsaraz, duas localidades por excelência vinheteiras, e que este ano elege pela primeira vez, apesar da sua tradição de base, o tema vinho para unir estes aficionados de todo o terreno no conhecimento das nossas adegas, das nossas marcas, tanto daqui de Mafra como lá embaixo em Requengos. E por isso a todos, a este magnífico roteiro das viagens de Baco, desejo muito sucesso, muitas reportes da iniciativa que temos aqui assim a realizar, de forma a que possamos estar unidos e levar também os nossos vinhos e o conhecimento do vinho do nosso território daqui e também fora de portas. Saúde! E agora, para terminar, vamos voltar de novo a Mafra, através dos audiovisuais, com imagens lindíssimas. Convido-vos ao próximo vídeo. O fator principal que distingue esta região é o clima. E o clima é muito influenciado pela proximidade ao mar. Nós temos aqui praias muito próximas, temos o caso da Ericeira. Qualquer vinha que esteja próxima do mar acaba automaticamente tendo alguma influência marítima nos aromas que compõem o próprio vinho. E os vinhos não são nem muito alcoólicos, muito fortes, mas também não são, as uvas amadurecem mais lentamente, mas até ao ponto certo. Começamos a ganhar algum território em termos de venda, justamente no surgimento da Reserva Mundial de Surf. A Ericeira apanhou uma onda de muito turistas de surf, ligado a surf, então o consumo e a procura de vinhos subiu bastante. E depois o trabalho que a Câmara Municipal tem feito no âmbito do turismo. Cada vez se vê mais turistas, cada vez se vê mais gente a vir de fora, e a Ericeira também dá um pulo muito grande em termos de restauração, em termos de dinâmica de vila. Então nós estamos assim tão próximo do urbano, mas também tão próximo do campo e tão próximo da praia. Esses componentes acabam enriquecendo de uma forma enorme, né, o próprio concelho. E produz assim uvas fabulosas. O concelho de Mafra é o maior produtor de queijo fresco do país. Mas também temos os peixes, nomeadamente da zona da Ericeira, os peixes frescos para grelhar, por exemplo, mas também a raia em salmoura e seca, confeccionada de várias formas, nomeadamente cozida ou de alhada. E agora, só para gastrónomos fortes de paladar, a caneja de Infundici. É de facto um prato só para, como se costuma dizer, gente de barba rija. Caneja é um peixe da família do tubarão, mas a coragem é precisa não para enfrentar o peixe, mas para enfrentar um cheiro intenso e um sabor também só para alguns. Mas vale a pena experimentar. Caneja de Infundici na Ericeira. Imperdíveis para quem gosta de sabor amaro são os ouriços. Não se comem os picos, come-se o interior. E eu prefiro-os ao natural, mas podem ser confeccionados de várias formas. Famosa é também a lagosta grelhada, em açorda ou então suada. Bom, o nome suado, obviamente que não tem a ver com o preço, que às vezes
nos faz suar um bocadinho, mas sobretudo pela forma de confeccionar. Na quinta-feira é tradição restaurantes, sobretudo da Vila da Malveira, ficarem com as salas repletas de apreciadores de cozida à portuguesa. Na zona da Grande Lisboa não há quem não conheça o pão de Mafra, que é tão bom que em 2012 passou a ser marca registada por forma a combater as falsificações. E só se falsifica aquilo que é bom. Vinhos. São 4 produtores no concelho de Mafra, entre os quais a Adega Cooperativa da Azoeira, que conta com cerca de 400 sócios. Neste território há um produtor que é o único em Portugal com uma vinha certificada da casta Jampal, uma casta recuperada quando estava quase extinta. Na doçaria recordo o pão do Ó, que é um pão de ló lançado em 2014, mas o destaque vai para as trouxas da Malveira, uma designação que surgiu em 1952, ao que se sabe, inspirada na figura das lavadeiras saloias que por ali passavam nas suas deslocações à capital com as trouxas de roupa à cabeça. Trata-se de uma torta feita de ovos, açúcar, leite, farinha, limão, frutos secos, baunilha e fermento. Foi homenageado no 11º aniversário da Associação de Municípios Portugueses do Vinho. Uma longa carreira de mais de 40 anos foram dedicados ao setor do vinho. Da sua longa e preenchida carreira, destacam-se os cargos de Presidente da Vina em Portugal e Presidente da Comissão Vitivinícola da Região dos Vinhos de Lisboa, o que, no caso de hoje, nos vai ser particularmente útil. Falo de Vasco Avilés, que conhece bem os territórios vitivinícolas de Cascais, Loures, Mafra, Oeiras e Sintra, de que falamos hoje. E o que nos tem a dizer, Vasco Avilés, desta região e dos seus vinhos? Ora bem, não podemos dizer só esta região. Do seu ponto de vista de vinhos, são várias regiões, várias denominações, é como nós lhes chamamos. E são várias porque os vinhos são diferentíssimos. E é curioso estar Mafra também metida, porque Mafra foi todo o tempo muito celebrada por todos os que tinham alguma coisa a ver com a organização destes vinhos e destas regiões. Mas então vamos por partes. Começamos talvez na que tem tradição mais antiga. Os romanos, a uma certa altura, deslocaram para o que é hoje Lisboa, estamos a falar de há 2000 anos mais ou menos, deslocaram para o que é hoje Lisboa um exército, uma coorte, um exército romano, que vinha construir silos para armazenar cereais de abastecimento a Lisboa. Silos em romano, em latim, digamos assim, que é a língua deles, silos chamam-se bucellarium, no plural, bucellarium. Está-se mesmo a ver. Estes silos deram depois origem a uma vila chamada Bucelas. Vem de bucellarium. Ora, Bucelas é, portanto, antiquíssima, tem esta tradição, mas tem, desde o início, também tradição com vinho, porque os romanos, para onde vinham, traziam sempre o vinho. O vinho era indispensável para eles, o vinho era usado também como parte do pagamento do soldado romano. E por isso traziam vinho. Como vieram do que era na altura a Germânia, devem ter trazido com eles varas de videiras de lá para plantarem quando chegassem cá. E, curiosamente, se vieram da Germânia, as varas que trouxeram eram de videiras de uva branca. E esta região de Bucelas está demarcada justamente para o Arinto, que é uma uva branca. Faz um vinho fantástico, com uma acidez muito acentuada, o que o torna ótimo para aperitivos e para acompanhamento de refeições, digamos, mais ligeiras. Logo a seguir,
a região de Carcavelos. Começa por ser a casa, o sítio onde vivia o Marquês de Pombal. É ele que ao estudar os vinhos do Porto para os demarcar, estuda também os vinhos da zona dele e demarca a zona dele também, no sentido de ter uma quinta, ter videiras, e faz os vinhos da mesma maneira, fortificado. Portanto, um vinho generoso. O Carcavelos é, como o Porto, e há também Moscatel de Setúbal, Madeira, etc. E o Carcavelos, por ter esta gênese, foi desde logo usado pelo Marquês de Pombal para presentes em embaixadas. O Marquês de Pombal tinha sido embaixador e ministro dos negócios estrangeiros antes de tomar conta de ser primeiro-ministro. E é ele que faz a divulgação deste seu vinho. Depois, a seguir, Colares. Colares, por ser muito areia e perto do mar, não é uma zona que apeteça e onde o vinho a videira se dê muitíssimo bem. Mas, como todo o resto do país estava ocupado pela filoxera que matou a vinha toda, e como os agricultores perceberam que a filoxera não vivia na areia, começaram a plantar vinhas em areia. E então tudo quanto era areia, aconteceu aqui em Colares, aconteceu em Fernando de Pó e em mais um ou dois sítios, foi ocupado por videiras. E aqui, em Colares, perceberam que se plantassem esta casta ramisco tinta, que o vinho era muito rico, encorpado, cheio de cor. Tinha um problema grave, é que as vinhas tinham que ser cultivadas muito baixas. As uvas, logo que começavam a crescer, arrastavam no chão. Não podia ser, porque senão não apodrecem. Portanto, era preciso pôr uma estaca de cana para levantar os braços das videiras. E então agora as uvas já não arrastavam na areia, mas não havia pássaro que passasse que não levasse uma uva, ou coelhos que não as comessem todas quando podiam. E o povo teve que puxar pela cabeça e inventar uma maneira barata de afastar estes predadores. E foram às barbearias, pediram o lixo, que são cabelos, espalhavam cabelos no chão, e nem as formigas se aproximam, quanto mais coelhos ou pássaros. As uvas passaram a estar muito bem protegidas. E se o vento levava os cabelos, punham mais, era de graça. Ainda hoje é assim. Ainda hoje há vários hectares de vinha que são cultivados desta forma e usam este sistema. Ora bem, e tudo isto junto, começou a ser muito mais importante quando, a partir de Lisboa, começaram a ir para uma pequenina povoação chamada Mafra, começaram a ir arquitetos, desenhadores, materiais de construção em quantidades nunca vistas para se fazer o grandioso Mosteiro de Mafra e com os sinos que o tornam célebre no mundo inteiro. E toda essa gente bebia ou vinhos de Carcavelos ou vinhos de Bucelas e, mais tarde, vinhos de Colares também, quando eles apareceram. Portanto, o Mafra é, mais uma vez, um divulgador formidável de todos estes três vinhos, ou regiões de vinhos de que lhe falei. Ainda hoje, Mafra desempenha um papel especial porque, por ter muitos turistas para visitar, sobretudo o convento, desenvolveu ótimos restaurantes, e os restaurantes, na comida que oferecem, sabem que podem encontrar para as carnes e para os pratos mais pesados os vinhos de Colares, e para os pratos mais leves ou marisco, os vinhos de Bucelas, e para a sobremesa ou para o aperitivo, os vinhos de Carcavelos. O Palácio do Marquês de Pombal é uma das atrações deste concelho, mas há muito mais a visitar e a degustar em Oeiras.
Agradecer o vosso convite. Duas notas. Em primeiro lugar, dizer que da parte do município de Oeiras nós somos sempre crentes no futuro. Dificilmente acreditamos que o turismo, como algumas perspectivas têm vindo a público, vai durar muitos anos a recuperar a dinâmica que tinha no passado. Naturalmente que nós vivemos um tempo de pandemia, procuramos sempre, desde o início dela, ver este tempo como um parênteses do que é a nossa vida normal, do que é a nossa normalidade. Portanto, acreditamos que no final deste tempo, demorará algum tempo a recuperar, mas que a partir de 2023, fim de 2022, início de 2023, já há com mais confiança devolvida ao mercado, que as pessoas quererão recuperar as suas vidas normais e quererão voltar a fazer aquilo que estavam habituadas a fazer. A viajar, a conhecer novos sítios, a conhecer novas culturas, a ter novas experiências. Nos últimos anos negociámos a transferência para o município da gestão, primeiro das vinhas do vinho Carcavelos, já ainda no início deste século, depois, já neste mandato, a transferência da gestão da Casa da Pesca, que é aqui na Quinta do Cima, no Palácio Marquês de Pombal. Negociámos também o começo da gestão dos fortes ribeirinhos de Oeiras. Oeiras tem uma das maiores linhas de fortes ribeirinhos ou costeiros do mundo e assinámos há pouco tempo também a cedência da gestão, a passagem da gestão do convento da Cartucha para o município. Isto significa que Oeiras, no quadro da Capital Europeia da Cultura que estamos a preparar, está a fazer um forte investimento de recuperação patrimonial que nos vai permitir entrar nas linhas ou captar parte dos fluxos que a região de Lisboa conseguia captar nos últimos anos. Naturalmente, falámos há pouco do parênteses que estamos a viver, mas no final deste tempo, quando começarmos a voltar à normalidade, creio que já estaremos em condições de integrar esses fluxos turísticos. Por isso mesmo preparámos eventos como a Capital Europeia da Cultura Gastronómica, o Oeiras é no biênio 2020-2021, e creio que, como à semelhança de alguns outros eventos desta natureza, que se estenderá por mais um ano, porque este tempo foi um tempo bastante complicado, no qual estamos a apostar fortemente na divulgação gastronómica, na divulgação do vinho Carcavelos. Já fizemos eventos online, que são os possíveis de fazer nesta altura. Fizemos o Congresso dos Cozinheiros online, pasme-se. Apesar de ter sido online, eu consegui lá estar e consegui provar algumas das iguarias que foram ali feitas. Consegui assistir a algumas das discussões e consegui ser testemunha também da vontade das pessoas de recuperarem as suas vidas, de recuperarem a sua normalidade e de voltarem a fazer coisas, por assim dizer. Portanto, o Oeiras tem uma oferta gastronómica bastante rica, quer da doçaria tradicional, com os sticks ou os palitos do Marquês, mas substancialmente com o vinho Carcavelos Vila Oeiras. Eu tenho aqui ao pé de mim, que é um vinho que nós começámos a recuperar no início deste século. É um dos mais importantes vinhos generosos do país, é um dos 4 vinhos generosos. No último ano, o Oeiras foi mesmo, o Conselho de Oeiras, a Câmara de Oeiras foi eleita o produtor nacional do ano de vinhos generosos, o que é representativo do esforço que o município tem vindo a fazer, visto que este é um vinho que é produzido e é tratado por técnicos municipais. Enquadra-se naquilo que nós temos vindo a fazer de divulgação de gastronomia, o vinho Carcavelos, divulgação dos nossos restaurantes, divulgação do Oeiras como destino de vinho e de enoturismo que pretendemos relançar no final desta pandemia. Oeiras é, como é sabido, um importante destino dos grandes eventos que se realizam em Portugal. Vem-me à memória o Festival Alive, o Comic Con, até há pouco tempo, mesmo o Festival Panda, os Opens de ténis que foram realizados aqui durante anos e anos, os grandes festivais. Todos esses eventos passam pelo Conselho de Oeiras, mesmo a final da Taça de Portugal, por exemplo. Vai ser difícil retornarmos aos eventos na dimensão que conhecíamos até há pouco tempo, já, neste verão, mas quer do ponto de vista dos eventos piloto, quer de alguns eventos que possamos fazer no final do verão, não podendo fazer as festas do Conselho na altura em que estávamos habituados a fazer, que é na primeira quinzena de junho, tentar empurrar alguns desses eventos para o final do verão, temos esperança de conseguir fazer alguma coisa dessa natureza. É um facto muito importante. Por exemplo, o Festival Nós Alive, quando se realiza, na semana em que se realiza, a taxa de ocupação das unidades hoteleiras entre Cascais e Belém é de cerca de 100%. Significa isto que os eventos internacionais desta dimensão
são eventos de forte capacidade de captação de turistas, captação de visitantes. O Festival Alive dura 3 dias, no entanto as pessoas em média estão cá 5 a 7. São pessoas que dormem nos nossos hotéis, frequentam os nossos restaurantes, andam nos nossos táxis, vão aos nossos hotéis, vão às nossas praias. Portanto, são pessoas que trazem riqueza para a nossa economia. São pessoas que fazem funcionar a nossa economia e fazem funcionar o nosso setor do turismo. Eu soube há pouco que ainda não chegou a garrafa de Pinhal como foi prometida. Portanto, eu não vou conseguir brindar com o vinho de Pinhal. Sei que os vinhos da Beira Interior estão a ser objeto de profundo investimento e recuperação para a devida projeção. Também sei da qualidade das suas castas e da qualidade do vinho. E tal como nós recuperamos o Carcavelos Viloeiras para ser um dos melhores vinhos da nós do país, eu espero que resulte nos vinhos da Beira Interior também o trabalho de recuperação que vocês estão a fazer dos vossos vinhos e dar-vos parabéns pelo trabalho. Portanto, resta-me servir o Carcavelos e brindar a Pinhal e boa sorte para o vosso trabalho nos vossos vinhos. E já que tanto falamos de Carcavelos, e até houve alguém que teve a oportunidade de o degustar, proponho que fiquemos a conhecer melhor este vinho que muito recentemente ganhou mais um prémio. Embarque connosco numa viagem vínica, uma viagem que acontece na mais pequena região demarcada de Portugal, região demarcada de Carcavelos. É nela que se produz o Viloeiras, um licoroso fortificado cheio de história, secular nos saberes e intemporal nos sabores, com uma tonalidade em tom dourado, cai no copo, envolvendo, criando a vontade de o provar e o prazer de o saborear. Sendo um dos 4 generosos portugueses, o Viloeiras renasceu nos anos 80, força da aposta e investimento da autarquia do Oeiras em manter o património vínico deste generoso tão marcante. Na sequência deste investimento, a produção de vinho licoroso de Carcavelos passou a fazer-se na adega do Casal da Manteiga. E é de um generoso eclético que estamos a falar. Tenha por perto o Viloeiras, que tanto pode ser uma bela companhia como aperitivo, acompanhando um bom queijo ou patê, mas também tem a elasticidade de ser um bom digestivo, excelente para as rabanadas ou o incontornável bolo rei. Nesta quadra, pegue num cálice de Viloeiras e celebre a vida e o amor. Brinde sempre com o melhor. Brinde com o vinho de Carcavelos Viloeiras. Em relação a Oeiras, vou assumir-me como um lambareiro. Vou, portanto, dedicar este espaço a falar-vos de doçaria. Começo pelos biscoitos de amêndoa. Fazem lembrar os conhecidos almendrados e são um doce caramelizado, tendo como ingredientes principais a amêndoa e a canela. Depois, os crepinetes da Neuza. Bolinhos secos, redondos, taladiços, achatados com umas bolachas, que levam amêndoa triturada, manteiga e claras de ovos. Seguem-se as delícias da Oceânia. Pastel de massa fina, recheado com chila, creme de ovos, calda de açúcar e um toque de vinho de Carcavelos, vai ao forno e é polvilhado com canela. Temos a seguir o stick, que tem a consistência de uma broa, embora mais fofa, e na sua confecção leva frutos secos, pedaços de frutas cristalizadas e passas de uva num formato que lembra o stick de hóquei. E também a seguir as queijadas de Oeiras. Foram criadas em 2002 e os ingredientes principais são a castanha, os ovos, o queijo fresco de vaca, entre outros produtos guardados em segredo. Nos 20 anos da gastronomia como património cultural, o município de Oeiras destacou os palitos do Marquês, nome atualmente conhecido. Utilizam na sua confecção os ovos, a farinha, o açúcar, a raspa do limão e a canela. A massa é cozida num tabuleiro baixo que vai ao forno e cortado em longas tiras, que por sua vez regressam ao forno. Chamava-se antigamente a este processo biscoitar, do latim bis,
2 vezes e coctos cozido. Esteve depois esquecido durante muitos anos, mas recentemente foi recuperado. Ora bem, e para acompanhar tudo isto, e muito mais naturalmente, temos o vinho de Carcavelos. Esta delícia do tempo do Marquês de Pombal. O Carcavelos é constituído pelas castas Arinto, Galego Dourado e Ratinho e apresenta uma cor de mel. É fortificado em grande parte com a famosa aguardente da Lourinhã e integra como o Porto, Madeira e o Moscatel de Setúbal o restrito grupo dos vinhos generosos portugueses. É a companhia ideal para acompanhar tudo o que vos falei, mas, sinceramente, para muito mais do que isso. Então, bom apetite! Associação de Direito Privado e Sem Fins Lucrativos, criada em 2009, a Confraria dos Enófilos do Vinho de Carcavelos, com sede em Oeiras, tem como objetivos o estudo, promoção, divulgação, valorização e defesa do vinho de Carcavelos DOC. Temos connosco o chanceler da Confraria, Manuel Machado, a quem eu pergunto qual é o balanço destes pouco mais de 10 anos. A confraria é uma associação, de facto, de direito privado, mas falta aí um adjetivo, é uma associação humilde. Apesar de toda a sua atividade, enfim, nós procuramos dignificar o vinho de Carcavelos, procuramos promover o vinho de Carcavelos. Aliás, esse é o objetivo número 1 da confraria, mas tudo isso dentro das nossas possibilidades, não é? Daí o adjetivo humilde. Não há dúvida que, como balanço da atividade, eu diria que não podia ser melhor. Eu penso que não pode ser melhor, graças a um conjunto de situações. Primeiro foi uma novidade que nós agarramos, a novidade da criação da confraria, não é? Que nós agarramos com toda a força. E cabe aqui desde já um agradecimento a quem teve a ideia de lançar a confraria. Porque a confraria surge na sequência da recuperação da vinha e do vinho Carcavelos. Quando a Câmara Municipal de Oeiras, graças ao Dr. Isaltino, enfim, com o grande suporte do Dr. Isaltino Moraes, Presidente da Câmara, começou a recuperar o vinho Carcavelos, pensou na altura também em, vamos criar aqui uma confraria báquica, uma confraria que tem como objetivo mostrar ao mundo do vinho, sobretudo aqui dentro, não apenas ao mundo confrádico, ao movimento confrádico, mas a todas as pessoas em geral, dentro e fora do país, aquilo que é o Carcavelos. A loja que vende vinho, não apenas de Carcavelos, mas vinhos tranquilos, outros vinhos licorosos, vinhos de toda a área, de todas as regiões demarcadas do país, de todas, e alguns também vinhos estrangeiros, que está-se a tornar mesmo uma excelente garrafeira. O que é que nós fizemos para não perder? Criámos no site da confraria, criámos uma loja online, não é? Enfim, depois de negociarmos com distribuidores para fazer as entregas das encomendas, e a verdade é que isto teve um enorme sucesso, o que permitiu, não é, compensar um pouco a entrada de receita que as confrarias precisam. Nós não temos muitos confrados, quer dizer, há confrarias que têm 400 confrados ou 300 confrados, não, nós temos sempre
um número de 100, andamos sempre neste número 103, neste momento são 104 confrados, ou 103, se não estou em erro. E todos eles, todos eles interessados, todos eles inófilos, não é? No verdadeiro sentido da palavra, aquele que gosta do vinho, o amante do vinho. Quem está neste momento a assistir perguntará, mas porquê é que está vestido assim? Manel, para terminar... Para terminar, o traje. Amílcar, é fácil. Todo o traje... Nós fizemos um concurso, a Câmara fez um concurso, é curioso, é bom dizer isto, um concurso de ideias, e convidou 3 ou 4 estilistas, 5, creio eu, para participarem. E depois e apareceram propostas lindíssimas, todas elas, nós tínhamos o caderno de encargos remetia para a criação, para a origem, para a origem, não é origem, para o Marquês de Pombal. Pronto, e daí o tricórdio setecentista, este lacinho, que alguém chama o guardanapo, não é? Mas maliciosamente, o lacinho, enfim, todo o traje tem a cor é a cor do vinho, os dourados têm o significado da grandiosidade, não é? E inspiração setecentista. Uma inspiração setecentista, é isso. De longe, lá no alto, vê-se o Palácio da Pena, mas seria uma pena não aproveitar o muito que Sintra tem para oferecer. E nós vamos mostrar alguma dessa oferta, nomeadamente na gastronomia e no vinho. Todos nós estamos a ambicionar, que realmente já esperávamos este ano retomar em pleno o turismo
E aqui em Sintra, que é uma vila que está sempre repleta de turistas, está sempre repleta de muita gente, tanto turistas nacionais como estrangeiros, e espero que agora, no próximo mês de maio, realmente se abra. Já temos alguns turistas, mas poucos ainda, é lógico, não é? Ainda as fronteiras não abriram, mas penso que vai ser uma abertura em grande. Estamos a fazer uma campanha, a promover uma campanha interna, essencialmente, interna no nosso país, e vamos divulgar Sintra da forma habitual, mas acrescentando algumas componentes diferentes, como por exemplo as rotas e as caminhadas, não é? Nós aqui em Sintra, tanto no litoral como aqui na própria zona histórica, temos capacidade para promover bons passeios e para, neste caso também, provar bom vinho, o vinho da nossa região, as iguarias da nossa região aqui de Sintra. E é isso que nós estamos a trabalhar. Sintra tem uma componente muito importante que é a componente cultural. O turismo cultural está muito associado ao turismo natureza e ao turismo ativo também. Portanto, nós aqui assim, nós podemos oferecer muita coisa, desde a montanha, desde da floresta, do contacto com a natureza, mas também podemos entrar em palácios, em conventos, em quintas históricas, que nos ligam a um mundo transcendente, não é? Como, por exemplo, temos a Quinta da Regaleira, o Palácio da Pena, o Convento dos Capuchos, Monserrate, uma série de locais no centro histórico com muita história, onde se pode fazer várias rotas, como, por exemplo, ver as nossas fontes, os caminhos de água, que são importantíssimos também aqui no concelho, e a parte arqueológica. Na zona mais rural, temos o Museu de Odrinhas, o Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas, que é único em Portugal, com as características que tem, e é um dos melhores da Península Ibérica. Portanto, podemos fazer uma visita pelo litoral, a andar de elétrico, por exemplo, o nosso elétrico, que é tão característica que é assim, uma viagem de 45 minutos até à praia, e desfrutar de um bom restaurante, com comer peixe, aqui em Sintra nós temos aquela característica da pesca à linha, não é? Bons robalos, boas douradas, marisco. Por exemplo, todos os anos costumamos dar apoio aqui à festa do mexilhão, que é bastante importante aqui assim nesta zona do litoral. Este ano não podemos, não é? Mas espero que para o próximo ano já possamos dar esse apoio. Além disso, também temos o leitão de Negrais. O leitão que realmente é um produto que desde o século XVIII que está aqui incrustado em Sintra. Tem uma característica diferente. Quando se assa-se aberto. Portanto, em forno de lenha, mas aberto. O que eu destaco aqui, já estamos a fazer, a organizar, e que vai ser anunciado já brevemente, é o Festival de Música de Sintra. Este ano vamos ter grandes artistas aqui assim tanto do plano nacional como internacional, e começa no dia 10 de junho. Portanto, começa dia 10 de junho e termina dia 29 de junho. E escolhemos locais que têm a ver também com a história do nosso concelho. Eu destaco aqui, por exemplo, Setiais, onde vamos ter um programa fantástico de bailado em Setiais, no fim de semana, onde se pode desfrutar do restaurante, da comida, provas de vinhos, passeios na serra, nesse fim de semana. Portanto, conseguimos com uma unidade de alojamento aqui tão considerada em Portugal, como é o Hotel de Setiais, associar-se também a esta nossa iniciativa. Muito obrigado, e vamos terminar esta visita virtual ao concelho de Sintra com o vinho, naturalmente, de Colares.
Em Sintra, na costa marítima, temos os peixes frescos, a caldeirada de abrótia e cabós e mexilhões na chapa ou de cebolada. Escaldada de lapas, como o nome indica, as lapas são escaldadas em água que ferveu com alho, louro e sal. Depois, já na travessa, são temperadas com azeite e pimenta, cebola e salsa picada. Também temos a carne de porco à mercês e a vitela à sintrense, mas o mais famoso é o leitão de Negrais. Bem diferente do leitão da Bairrada, tem uma preparação e uma forma de assar muito próprias. A maçã reineta desta região é muito apreciada por ser diferente das restantes. Marmeladas, geleias, vinagres, sumos e compotas são feitas com esta maçã reineta. Peras pardas, também chamadas codorno, é um fruto típico da região saloia de Sintra e está hoje em vias de extinção. Praticamente só pode ser comida depois de cozida porque é muito rija quando crua. Na doçaria, toda a gente conhece as queijadas de Sintra, também se fala nos fofos de Bela, os travesseiros, os pastéis da pena e as nozes de Galamares, que são esferas com massa de ovo com meia noz no cimo. No final, esta especialidade é envolvida em caramelo. É também conhecida como noz de Sintra ou noz de Cascais, com origem a ser disputada pelas duas regiões. O destaque vai naturalmente para o vinho de Colares. Este é um vinho que me fascina, logo a começar pelas cepas que, como já vimos, estão plantadas na areia a grande profundidade, uma condição que a faz resistir à praga da filoxera, ou melhor, que a fez resistir, porque felizmente já não a temos. A proximidade ao mar exige também cuidados especiais na produção deste vinho e no tratamento das cepas. São de facto vinhos únicos, produzidos em pequeníssimas quantidades e por isso com preços relativamente elevados. Para os vinhos Colares DOC, muito influenciados pela brisa marítima, as principais castas são, nos brancos, a Malvasia de Colares, nos tintos, a Ramisco. E é de facto o tinto um vinho menos fácil, mas muito desafiante. Brindo aos produtores que lutam para manter esta maravilha daquela região. O projeto Iter Vitis, os caminhos da vinha, foi reconhecido como itinerário cultural pelo Conselho da Europa em 2009 e representa uma nova visão e uma nova proposta para viajar pela Europa, promovendo a oferta de um enoturismo centrado nas paisagens, nos vinhedos, nas culturas e também nas pessoas dos próprios locais. A Associação de Municípios Portugueses do Vinho detém atualmente a vice-presidência desta associação, que poderá conhecer melhor no endereço eletrónico que estamos a passar no rodapé. Encontro marcado aqui, nas redes sociais, na próxima sexta-feira, dia 30, às 18 horas. Vamos ter uma emissão especial de Viagens de Baco a propósito do 14º aniversário da Associação de Municípios Portugueses do Vinho. Uma emissão em direto, a partir de Pinhel, Cidade do Vinho 2020, 2021 e 2022. Então, até para a semana!